Fala, fiel, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que não é inscrito, já se inscreva clicando no botãozinho aqui de baixo. Deixe seu like também, que fortalece demais o nosso trabalho para a gente sempre trazer vídeos novos aqui sobre o nosso Coringão. Vamos falar tudo aí desse retorno do Corinthians para essa temporada de 2025. Então acompanha com a gente o vídeo aqui, mais um compilado com as principais notícias do Coringão. Deixa o like aí para você não se esquecer e vamos pro vídeo. Pela frente, uma temporada cheia. A estreia será no Campeonato Paulista, dia 14, contra o Bragantino fora de casa. O primeiro clássico será contra o São Paulo no Morumbi, no dia 25 de janeiro. E a pré-Libertadores já e Campeonato Brasileiro. Corinthians, por enquanto, sem reforços, mas com a base mantida. Para 2025, será suficiente? O acerto foi muito grande e é dentro disso que nós vamos projetar o 2025. Nós temos hoje um grande time, um time entrosado, cada dia mais forte. Mostrou nessas últimas 9 partidas e outras também que empatou. O Acté jogou melhor e acabou perdendo, mas enfim, essas últimas 9 partidas já deu uma diretriz para nós. E o Corinthians hoje tem um belo time montado, então é muito mais fácil hoje você encaixar uma ou outra peça dentro disso. E falando em possível contratação, tem um interesse no jogador que já foi do Ceará, já foi do Palmeiras, rodou na Europa, hoje está no Benfica, já teve propostas de empréstimo do West Ham. E qual a outra mesmo, produção? Pois é, já esqueci, tem um outro clube da Europa que tentou contratá-lo, do Torino, exatamente, André Galvão, pelo Arthur Cabral. O time dele, o Benfica de Portugal, falou que não tem negócio por empréstimo. Mas se quiser alguém comprar em definitivo, pode levar. O Corinthians estaria interessado. Agora o Corinthians tem Memphis e tem Yuri Alberto. Ô, mano, esse negócio seria eventualmente por uma substituição de Yuri Alberto, que tem mercado lá fora, sobretudo na Premier League, na Inglaterra. Com certeza, Mauro. O Arthur chegaria aí para suprir uma possível ausência do Yuri Alberto, que se ele não for vendido agora, coisa que não deve ser, mas a janela forte é a do meio do ano. E o próprio Yuri já declarou aí que ele tem interesse sim em jogar a Premier League, apesar de eu achar que ele pode estar queimando uma largada, como até o próprio Carlos Miguel, que achou que faria um baita negócio saindo do Corinthians da forma como saiu, indo pro Nottingham Forest, tá lá 4 meses sem jogar. Então tome. Um joguinho só. Pois é. Mas o time está muito bem no Campeonato Inglês. Mas é que tá, mas ô Mauro, muito bem sem ele, inclusive. O próprio Yuri Alberto... Só tá pra jogar um goleiro, né? Mas, pois é, ele queimou uma largada. O Yuri Alberto, talvez hoje, seja o melhor momento da carreira dele. Ele vive uma fase espetacular. Ele tá com um time aí extremamente qualificado agora. Presença ali do Garro, o próprio Memphis, enfim. Eu não acho que talvez aí o Nottingham Forest vá dar para ele a projeção que o Corinthians está dando hoje. Ainda mais com a ausência do Pedro na seleção brasileira, eu acho que o Yuri Alberto ele poderia apostar um pouco mais na permanência dentro do futebol brasileiro. Entendo o lance de, quero viver o sonho de jogar na Inglaterra. O Scarpa foi para lá, bateu, não deu certo, foi para a Grécia, chegou no Atlético e não está jogando a bola que ele jogou no Palmeiras. Mas eu acho que o Arthur Cabral seria assim uma peça hoje, reposição à altura, para a saída do Yuri Alberto. É claro que é um jogador que talvez aí, tecnicamente não tenha a qualidade do Yuri, mas eu acho que pelo time montado que o Corinthians tem hoje, ia coalhar de fazer gol também. Daria liga o Emerson Sheik, Memphis Depay e Arthur Cabral na hipótese da saída do Yuri Alberto? Então, eu não sei, eu acho que a manutenção seria um pensamento mais inteligente. A manutenção do Yuri Alberto, a manutenção dele seria um pensamento mais inteligente e guardar essas fichas financeiras para poder serem investidas em outros lugares, né, do campo. Eu acho que o Corinthians ali na frente está muito bem, terminou a temporada muito bem e tem um pouco de deficiência em alguns setores do campo que a diretoria poderia Mas e se o Yuri apostar. quiser sair? Ele manifestou agora que não quer sair, que quer ficar, né? Então, pelo menos até o meio do ano. Até o meio do ano ele fica. E ali na frente, mano, aí são 5 meses aí de inúmeros acontecimentos, é hora de estudar, talvez outras possibilidades, ou até mesmo do Arthur. Então, mas é que se não contrata ninguém agora, depois no meio do ano fica mais difícil para você conseguir. Aí, por exemplo, o Yuri Alberto vai embora no meio do ano. Reserva imediata é o Pedro Raul, cara. Mas é o risco. Mas o que faz? Aí fica com 3, e a folha, aí... já não tá fácil, né? Enfim... Tem os dois lados da moeda, porque diferente. também pode trazer ele. Chega no meio do ano, o Yuri tá bem, o time que tem interesse nele não agrada e fala, também não quero ir. E aí? Agora, Galvão, aí a bomba fica na mão do Corinthians. Então vale pro Corinthians, vale pro Yuri Alberto, enfim, vale
para o Arthur Cabral, mas vale para todo mundo esse ano. Estando ou não no Super Mundial de Clubes. É uma temporada muito intensa, com pouco tempo para treinar, com pouco tempo de pré-temporada, praticamente não dá para usar o termo pré-temporada, vai estar... Todo mundo vai ter que ter mais elenco, não é só em qualidade, em quantidade, né, Galvão? Você olha pro elenco do Corinthians hoje, e aí você pensa no Pedro Raul. Cara, o Pedro Raul não é um jogador hoje melhor que passa... nem cogitar, né? Confiança para a torcida do Corinthians. Então, de repente, se você consegue trazer um jogador para virar uma opção no elenco, é uma coisa. Para substituir, não. Para substituir, não, gente. O Arthur Cabral não é o Yuri Alberto, mas está bem longe do Yuri Alberto. Mas é bom. Muito longe. Seria bom reforço para qualquer time, não? O Arthur Cabral? Olha, é que assim, a gente está falando de uma possível, uma eventual substituição. O Arthur Cabral foi um jogador que ele se destacou na Europa, primeiro lá no futebol suíço, né? Foi até chamado pelo Tite. Daí ele foi pro Benfica por 20 milhões de euros e ele não conseguiu jogar lá. Hoje ele é reserva lá, ele entra, até faz gol de vez em quando. Mas ele não deu certo. Não atendeu a expectativa que foi criada em torno dele. O Yuri Alberto, um jogador hoje, mas muito superior. Muito mesmo. De boa, se eu sou o presidente do Corinthians, treinador do Corinthians, eu também não vejo muita coisa nesse Arthur Cabral aí, não. O que eu faria? Virou o ano. Ok, tava mal o ano passado o atacante aí, como Pedro Raul. Investe mais no cara esse ano. Quem sabe esse ano a bola começa a entrar com o virar um jogo como o próprio Yuri Alberto virou, né? Isso aí também... O Arthur, nós estamos falando do Arthur Cabral, não é esse fenômeno todo. Mas é muito melhor, por exemplo, do que o Pedro Raul. Tudo bem, mas só que não tá. O Corinthians não pode se dar o luxo de gastar. Pegar um cenário igual o do Yuri, ano passado, que ele sofreu absurdamente. Inclusive no início do ano, problemas com o próprio Mano Menezes. Tá mentalmente muito forte, igual ele esteve, pra ter essa recuperação que ele teve. Fazer isso com outro atleta... Cara, não é fazer. O Pedro Raul não tá sofrendo nada. Como não? Ele tá só quem tá cobrando ele? Joga. Não, tudo bem, não tá jogando. Mas não dá pra comparar a cobrança que o Yuri Alberto teve com a cobrança que tá sendo... Então, eu tô falando, ele não vai ser melhor que o Yuri Alberto, também o Pedro Raul. Só tô falando que você tem um jogador ali que você pode também tentar recuperar ele. Não há necessidade de trazer um Arthur Cabral que não vai ser do nível do Yuri. E vai ser um pouquinho acima também do Pedro Raul. Então, mas quem que você contrata hoje pra suprir a ausência do Yuri Alberto jogando a bola que ele tá jogando? Só o Pedro. Só o Pedro, pela bola que o Yuri Alberto tá jogando. E o Flamengo não vai vender, ele não tem que vender mesmo. Então você sempre vai contratar um cara com potencial de ser, novamente, o Yuri Alberto. E quando você vende um jogador desse quilate, pra trazer um outro que seja talvez proporcional ao que ele tá jogando hoje, é muito difícil e custa muito dinheiro. Mas, por exemplo, se a gente falar... O André citou um ponto importante, falando, ele foi pra Europa e não deu certo até agora. Eu concordo. Não deu certo no Benfica. Não, ok, mas no Benfica. É um cara que não conseguiu estourar. Não foi um cara que teve uma projeção, saiu, por exemplo, de um clube e foi jogar num outro maior. Ele não conseguiu fazer isso. Mas vários jogadores do futebol brasileiro também tiveram esse mesmo caminho, esbarraram, voltaram pra cá e começaram a jogar. O Pedro é um deles. O Gabigol é outro. O Gerson é outro. Sim, entre idas e vindas, sim. Entendeu? Então são situações que vale a pena numa dessa você apostar, mesmo que seja um jogador hoje abaixo tecnicamente, que é o caso do Arthur Cabral, mas eu acho que ele tá muito à frente do Pedro Raul. Ainda joga. E nesse ponto não se Tudo compara. bem, mas só que como o Corinthians não pode se dar o luxo de gastar. A questão é essa, o Benfica não empresta. É o que falou o Sheik, tem outras prioridades. Mas não é gastar, é você repor, porque o Corinthians ele vai ganhar uma grana com o Yuri Alberto. Você tem din-din pra repor? O Corinthians não tem. Quando você vende um jogador, você ganha dinheiro. Sabe, mas ele não sabe se o Yuri Alberto vai ser vendido. Mas aí você está contando com uma eventual venda do Yuri Alberto. Mas aí não dá, mano, não dá. Não é um jogador para você colocar ali. Para substituir o Yuri Alberto não dá. O Pedro Raul. Fora isso, o futebol é maluco. Tudo pode acontecer. Cabral. Futebol é maluco, tudo pode acontecer. Olha, por aqui ao vivo do CT Joaquim Grave, como você disse, bastante torcedor aqui em frente do CT, esperando pegar um autógrafo ou uma foto com o jogador preferido do Timão, os jogadores que se reapresentaram na manhã desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava. E pensando, claro, na temporada de 2025, como os exames foram realizados, os exames médicos foram realizados na temporada passada, em 2024, hoje pela manhã, apenas avaliação, e aí à tarde já tem treino à tarde, treino com bola à tarde aqui no CT Joaquim Grava. Então, os jogadores do Corinthians já chegaram no primeiro dia
útil de Timão, preparados para essa temporada que será muito desafiante para o Timão. Falando em jogadores, o Corinthians renovou o contrato com o Breno Bidon, jogador que o ano passado fez 45 jogos, 1 gol, foi destaque aí do time do Ramon Dias. Ele já tinha contrato até 2028 e renovou por mais uma temporada, fica até o fim de 2029, ó, com multa para fora do Brasil de 100 milhões de euros. Aí já pensou em pagar essa bagatela aí pelo Breno Bidon? E o Bidon, tanto ele quanto o goleiro Felipe Longo, que foram convocados pela seleção brasileira sub-20, que agora em janeiro disputam na Venezuela o Sul-Americano. Então eles ficam de fora de praticamente até 10 partidas do Campeonato Paulista. Ele que foi o Bidon, que foi um dos destaques do Ramon Dias, fica de fora até o final até quase toda a parte da primeira parte do Paulistão, que são 12 jogos, então e até 10 jogos, se o Brasil chegar à final, ele pode ficar fora dessa primeira parte do Paulistão no Corinthians. O Corinthians que até agora não contratou ninguém, o único dos grandes que não tem nenhuma contratação, mas manteve a base da temporada de 2024 daquele time que terminou o ano com 9 vitórias seguidas, e o corintiano está bem satisfeito com isso. Especulação, existe interesse em um zagueiro canhoto, não tem nome, mas a prioridade da diretoria do Corinthians, além de um lateral esquerdo e um meio-campista, um meio-atacante, é um zagueiro canhoto. E aí, agora é ver no mercado quem é canhoto aí pra poder vir pro Timão. E tem torcedor aqui, Ronaldo, vamos ver se o torcedor tá animado com você ou está alinhado. Quem ganha o Campeonato Paulista? Corinthians. A Copa do Brasil. Corinthians. A Libertadores. Corinthians. O Brasileirão. Corinthians. Ô Ronaldão, o cara vai, Corinthians vai ganhar tudo. E aí, quem vai ser o destaque do Corinthians esse ano? O destaque agora com a temporada completa será Memphis Depay, que irá acabar com tudo nesse ano, Ronaldão. Aquele abraço. É isso aí, torcedor do Corinthians muito animado aí com essa temporada de 2025, com o retorno à Libertadores da América, conseguida ali nos 45 do segundo tempo, mas ela veio, o time que tava pra cair, classificou pra Libertadores e agora tem a expectativa de um bom ano em 2025, Ronaldão. E aí, acha que o Corinthians ganha tudo, Ronaldão? O Corinthians que tá na busca aí de um zagueiro é a prioridade, e na minha opinião o Corinthians contratou muito 2024 inteiro. Teve aquela primeira janela que não foi tão boa, na segunda veio peças importantes que ajudou o Corinthians a sair da draga que estava e finalizar o ano até que em alta para tudo que estava acontecendo. Então a gente vê aí um time que foi montado ano passado e mantendo esses jogadores como está conseguindo manter, tem tudo para bombar aí nesse ano de 2025 e a gente levantar a taça, finalmente sair dessa fila de jejum. Eu ainda acho que precisa de um zagueiro ali no nível, pelo menos, ali de um André Ramalho, e laterais também seria interessante. A gente ainda tem a incógnita aí do Palácios, como que vai ser nesse ano de 2025. Mas o Corinthians está com um bom elenco, algumas peças ali seriam interessantes, mas como eu disse, contratou o ano passado inteiro. Eu acho que a gente sempre quer ver o mercado da bola chegando novos jogadores e fortalecendo cada vez mais o time, mas não acho que o Corinthians vai fazer grandes movimentos nessa janela. Eu acho que tem um bom time aí para fazer bons campeonatos aí no ano de 2025. Deixa a sua opinião nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!